Vamos começar aqui nossa penúltima aula. Primeiro eu vou dar aquela passadinha no Moodle, né, para a gente acompanhar aqui o decorrer da matéria. Então, passamos a primeira semana, bastante aula, 5 aulas em uma. Segunda semana, mais 5 aulas vencidas aí. Terceira semana, foi semana passada, tivemos mais 4 partes. Essa semana e a próxima vai ser um pouco mais tranquilo no sentido de aula, mas a teoria é um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais dificinho. Aí são técnicas, né? São ferramentais aí para vocês utilizarem na hora que vocês estiverem resolvendo seus circuitos. E vão poder usar aí nas listas de exercício também, caso queiram. Então, como eu disse das outras vezes, você resolve os problemas com as técnicas básicas, mas existem atalhos, né? Existem ferramentas onde você consegue ter esse pulo do gato, né? Então, às vezes você bate o olho e você enxerga certa situação que dá para encaixar dentro daquele modelo ali, já estudado. Deixa eu ver aqui, acho que... Então, como vimos na semana anterior, no sábado anterior, tivemos 2 entregas de tarefa 1 e tarefa 2, era até no sábado do dia 19, 24 aqui de 57 entregaram, por conseguinte, ganhar a presença, né, das aulas da semana 1, tarefa 1, tarefa 2 era para as presenças da semana 1, já lancei as presenças, já lancei as notas, tá tudo corrigido, certo? Vejam aí, se tiver algum detalhe, alguma coisa, podem me procurar. Né? A princípio tá tudo certinho aí. Licença, professor, as notas do seu lança de cada atividade lá no portal do estudante, no caso? Fica lá também, mas aqui no Moodle tem também. Aí tem como a gente ver a nota. E ela vai pro e-mail também, então o feedback, quando lança aqui, já vai pro seu e-mail, feedback. Meu cadastrado aqui no Moodle. Tá? Então já estão lançados, quem viu já tá com nota 24, então a princípio são nossos alunos ativos aí da matéria, 24 alunos. Segunda semana, até amanhã, os deveres da segunda semana, tarefa 3, tarefa 4. Pergunta aqui, da tarefa 1 e 2. Segunda semana, até amanhã, os deveres da segunda semana, tarefa 3, tarefa 4. Pergunta aqui, da tarefa 1 e 2. Alguém ainda quer entregar, quer renegociar a data, quer ver aí? Ou todo mundo aqui que está presente já está tranquilo? Todo mundo está tranquilo, né? Eu não tô não, professor. Perdi essa entrega aí, professor. Perdeu? Se quiser entrega atrasado lá, eu penso no seu caso. Ah, professor. Eu tenho perdido 2 aulas do senhor também. Envia lá. Mas tem como fazer o resumo, não tem? Que eu fiz resumo de matemática. Não, de matemática eu perdi demais. Envia a tarefa. A aula aqui, online, ela não é obrigatória no nosso regime. Ela é gravada até por questão disso. Então, você pode ver a gravação e etc. Você não precisa estar aqui obrigatoriamente. Quem vem é melhor, porque aí consegue participar, né? Melhor, ao vivo. Isso. Mas eu perdi 2 aulas do senhor gravada. O exercício. Mas ela conta como presença, né, professor? Vou me pegar a presença dessa aula, eu tenho que assistir conta ela. Como presença, mas você tem a segunda situação, que a gente tem que sempre dar a segunda situação, por causa que a aula não é obrigatória aqui. Você envia aqui. Vai estar fechado, mas dá para enviar. Dá para enviar mesmo com atraso. Aí eu vejo... Pelo menos a presença, com certeza, eu dou para vocês lá. Pode entregar. Tá? A nota que eu vou ver se eu vou dar toda ou não. Aí vai depender da qualidade do exercício que vocês vão enviar. Tá? Não, perfeito. Então a nota é uma coisa, a presença eu dou a presença. Entrega lá atrasado. Entrega mesmo que é atrasado, eu dou a presença. Então, quem tiver atrasado com a 1 e 2, teve um pessoal do chat que falou também, pode enviar lá com atraso, eu dou a presença, isso aí eu estou garantindo para vocês, aí a nota vai depender mesmo da qualidade do exercício, né? Se vai estar certo ou não e tal. A gente vê isso aí. 3 e 4 para sábado até meia-noite, tá? 11h59. Então, 3 e 4. Mesmo esquema, quem me entregar atrasado, eu dou a presença,
mas aí a nota não vai ser a mesma nota que eu daria para uma pessoa que me entregou nas datas, né? Até porque as datas já estavam bastante esticadas. Eu mandei isso aqui no início do semestre, né? A gente não estava nem tendo aula ainda, mas tinha muita coisa que dava para fazer, porque eram exercícios que a gente já tinha visto, né, lá atrás, quando a gente estava no presencial. Então, por isso eu não mudei as datas aqui, senão vai ficar muito apertado para lá para frente, para a gente fechar o semestre. Então tá aí a nossa passagem aqui nas semanas, no Moodle. 1 e 2, 3 e 4. Aí vai ter um aqui da semana 3, 5 e 6. Professor, Por exemplo, eu tirei 9 de 10 na atividade 1 a 2, se não me engano aqui, acabei de olhar. Aí como é que se fosse presencialmente, você poderia apontar e falar, olha, você errou nisso e nisso. Aí no caso, como é que eu consigo... Estou perguntando para você, eu estou disponível no atendimento, só vir tirar a dúvida que você quiser, antes, depois, durante. Você pode vir no atendimento, você pode falar o que você quiser comigo aqui. Eu estou aqui sempre. Então, o final da aula aqui agora tem como? Quando todo mundo já estiver saindo? O final da aula vai ser 10 da noite da sexta-feira, né? Por isso que existe o atendimento. Beleza, então vamos... Final da aula não rola. Aula é aula, atendimento é atendimento, exercício é exercício, assíncrono, síncrono, por isso que existe um calendário. Né? Uma dúvida sobre atendimento, é esse mesmo link aqui, né? É só a gente entrar só entrar no horário, tô aqui toda vez aqui, quase ninguém entra. Uma vez ou outra alguém entrou aqui, era outra coisa. Então, assim, vocês não estão utilizando. Não tem como, depois da aula não tem como. A aula é aula. 10 da noite da sexta-feira não rola. Então, vamos lá. E a semana 4 vai ter o último exercício aqui, lista 7. Sexta-feira tendo que estudar, lascado, né, professor? 10 da noite. A gente já tá tendo aula, eu tenho que tirar dúvida de aluno que não vem no atendimento fora do horário. Aí não. Eu já faço coisa demais, eu respondo vocês no WhatsApp na mesma hora e tudo mais, coisa que eu não precisava estar fazendo. Então, eu já faço demais até. Tem limite. Vamos lá, então. Semana 5 seria nossa semana que vem. Não vai ter exercício para essa semana, mas essa lista aqui, né, a entrega dela vai bem mais à frente, então serve como um exercício para as duas aí, porque ela é maiorzinha também, tá? Então tá aí. Essa é a 7ª nota, a última nota de vocês do semestre aí. E faço, pessoal, faço. Não adianta só passar, a gente vai chegar lá no 2º semestre e saber eletrônica, no curso de eletrônica vai ter problema. Não vai passar de fundamentos de eletricidade corrente alternada, porque são outros métodos, outros professores, depois não adianta chorar. Então, estuda, faça as listas. A lista é para fazer e eu estou disponível para atendimento. Professor, eu sei que essa dúvida tem que ser fazer ao Mauro, mas acho que o senhor também vai saber me tirar. Mas vamos supor que a nossa... eu estou tentando... Eu não sei se eu vou conseguir fazer a especialização também em equipamentos biomédicos. Mas aí eu quero a quarentena dure, o UFB fica a gente sem ter aula presencial, sem laboratório, sem nenhuma prática de solda, sem nada, até o 3º semestre, até a gente concluir o nosso curso de eletrônica. A gente com certeza vai ser prejudicado, né? O que, assim, você como professor, então, você como UFB, o que pode ser trabalhado para a gente ter essa prática? Cara, a minha opinião é que ano que vem vai estar tranquilo, sim. Eu acredito muito nisso. Mas caso é na hora, cara. Não tem como eu falar antes. Ninguém sabe. A gente tá vivendo um momento de incerteza mundial. Não é só em Brasília, não é só... Claro. Então não tem como eu te dizer não. A ideia é que a gente tá fazendo o que pode, né? A gente tá trabalhando... Assim, agora, prática, eu vou te falar... Até o final do ano vai sair a vacina, gente. Sim, ou é a China ou é a já Rússia. tem testes. É isso que eu tô falando. A princípio, nós teremos mais um semestre... EAD, infelizmente, mas é o que temos, é melhor do que você ficar sem fazer nada, né? Ou a gente vai trabalhar com o que tem. A vida é assim, cara. A vida é assim. Você não vai ficar esperando as coisas ficar perfeitas para você. Não, agora tá perfeito, eu vou estudar. Não. Então, sim, a gente tem isso, a gente está trabalhando com o que tem. Ano que vem, eu acredito sim que o 2º semestre vai até fevereiro, vai ter o recesso lá de Natal e Ano Novo. Nós vamos prosseguir janeiro, fevereiro, e
vai ter claro, mas também mais um recessozinho, e vai começar o primeiro semestre de 2021, a princípio presencial. Só que eu não posso te garantir nada, ninguém sabe, né? Tudo é na hora. Ué, Então, professor, então... Agora sim, beleza, terceiro semestre seu EAD. Caso você faça quarto semestre lá de biomédica para ter a dupla. Legal, eu acho ótima a ideia. Eu aconselho todo mundo, quem é da biomédica, fazer eletrônica, quem é da eletrônica, fazer biomédica, eu aconselho mesmo. Quem pode, quem tem condição de fazer mais um semestre, porque você vai ter 2 currículos, você consegue ter 2 vertentes para trabalho, para tudo mais, e você acaba tendo conhecimento a mais, né, aproveitando seus conhecimentos dos outros cursos, mas não deu para fazer. Fiz 3 semestres AD, saí com o título do mesmo jeito, você vai aprender mercado de trabalho. Todo ser humano é adaptável, e também ninguém vai te jogar no mercado de trabalho e vai falar assim, vai, se vira. Não, o cara vai te ensinar lá também, você vai ver o que você vai fazer no trabalho lá, o cara vai te dar o ferramental, né? Você vai entrar com um novato no trabalho, o cara vai pegar na tua mão, assim, a princípio, mais ou menos, e vai te ajudar, entendeu? Então, também não é assim, tipo, formei, não sei nada, você tá aqui exatamente para aprender alguma coisa. Você vai ter um pouco de dificuldade ali da prática, mas você vai adquirir na hora ali. Isso é a minha opinião, tá? Professor, no nosso curso aqui, a gente vai pegar algum pedacinho de estudo aí sobre painel solar, instalação de painel solares, que eu estou aqui numa chácara aqui. Isso seria específico de cada professor, né? Porque, por exemplo, a minha matéria ainda não dá para ver. Mas se você quiser buscar assim, esse primeiro semestre, realmente, eu acho que vocês têm que ter esse know-how mais básico. Mas lá no IFB tem trabalhos com painel solar, lá no nosso campus. Tem professores com esse know-how, tá? Ser um básico também. Então, assim, tudo que você quiser aprender e não tem na matéria, você tem liberdade para perguntar ao professor, buscar o conhecimento. E a gente está para vocês sempre. Então, assim, não é só a aula também. Não é que não vai dar na aula que você não possa aprender. E quando você for fazer um projeto de alguma matéria, quando você... Eu estou aqui em Planaltina aqui, e numa chácara aqui que tem uma instalação, junto com a concessionária, precisa que o técnico eletrônico assine lá o projeto. Eu não entendi por quê. A concessionária aqui de Brasília pede. Tem que ter técnica em eletrônica, né? Tem que ver mais específico esse caso aí. Mas tem que ter o técnico, tem que ter algum curso, né? Tem que ver o que seria para assinar aí. Porque há muitos casos, inclusive, passando de certo nível de quilowatt, tem que ser até engenheiro, né? Então, tem que ver direitinho, cada caso é cada caso. Mas, a princípio, o técnico em eletrônica já pode assinar algumas coisas, sim. Já pode assinar bastante coisa. Tá? Você vai ter um número ao final do curso, você recebe um número. Esse número é o que você vai utilizar para o seu trabalho. Entendi. Hoje em dia não é CREA mais que fala, né? Oi? Aluno não, por exemplo, você que é engenheiro e eu sou técnico, a gente compra um... eu esqueci o nome agora. A gente você paga para... Você tá com dois coisas, Bruno. Aí tá dando eco. Desculpa. Muta um aí. Desculpa. Nada. É o celular. Qual é aquele que a gente CREA, não, dos técnicos, professor? O da engenharia é o CREA. Tem um nome lá. Mas... da CREA também. É um número que você vai ter de técnico em eletrônica, técnico em biomédica. Então, isso aí é só pra gente ter que estar pagando o dinheiro aí todo mês. Cara, aí já é burocracia, aí já não é comigo, né? A gente ficar reclamando aqui não vai resolver nada. Tá certo, Russo. Eu não entro nesses méritos, eu tô aqui para ensinar vocês eletrônica, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula aqui. Primeira aula aqui de hoje, nossa aula 15, princípios da superposição. Vamos ver para que serve isso aí. Princípios da superposição, a gente vai usar para resolver circuitos onde tem mais de uma fonte. E aí, às vezes, fica muito complicado de você resolver por malha aqui, por exemplo. Você pode ter uma outra metodologia mais simples, que a gente chama de superposição. A gente vai
resolve o circuito com uma das fontes, a outra a gente ignora, deixa desligada, resolve com a outra fonte, depois soma os resultados. Isso aqui vai te garantir o mesmo resultado se você fosse resolver com todas as fontes ligadas. Então, nós já fizemos esse exercício aqui, tá gravado aí também, vocês podem assistir depois, por método das malhas, né? Porque tem uma malha aqui, a gente consegue ver as tensões, ver corrente e tudo mais. Então, vamos descobrir a corrente aqui dentro desse circuito agora, no método do princípio da superposição de fontes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver o circuito assim, né? Essa aqui é a bateria carregada lá do nosso circuito de chupeta na bateria. Tem uma bateria carregada de 13, tem uma que vai receber a carga, né? Tá de 10 aqui, porque ela também não tá indo até 13, porque tá uma bateria viciada ali, não tá tão nominal igual essa aqui que tá novinha. Então vamos lá. Vou fazer aqui o esqueminha aqui. Só mudar de novo. Vai inserir uma equação para gente aqui. Aula 15. Quero corrente. Está difícil. Pronto. Quero corrente. Então, aula 15. Aqui a gente vai ter esse 15 milha aqui, a resistência dos conectores. Aí tem essa resistência dos cabos, né? 2 cabos, 10 e 10. Um no negativo e o outro no positivo. Vice-versa. Negativo com negativo, positivo com positivo. A gente lembra que até vai dar uma corrente bem alta, né? Devido às baixas resistências aqui. Aí eu até falei, pô, pessoal, para ter mais segurança, vai carregar mais devagar, mas acaba aterrando aqui na lataria. Para ter uma resistência mais alta, uma corrente menor, né? E aí fica mais seguro você fazer esse procedimento aí. Porque aqui realmente vai passar uma corrente muito alta. A gente vai ver, vai lembrar do valor dela aí. Então vamos resolver o sistema com... Primeiro, com a fonte só a fonte de 13 funcionando. A outra como se não estivesse ali. Então, primeira coisa, resistência equivalente desse circuito aí. REC. Esse equivalente vai ser os 15M mais 15M mais 10M mais 10M. 50, né? 30, 40, 50. Milhões. Então, uma resistência bem baixinha, né? Só do cabo dos conectores. Milhões mesmo, tá certo. Não estranhe. Pessoal, vai ter só um pouquinho zoom no Word, por favor. Obrigado. Isso. Sempre falam aí qualquer coisa. Às vezes é muito detalhe que eu vou lembrar. Beleza? Resistência equivalente. Agora, o que a gente tem que descobrir? Corrente, né? A gente tem a resistência equivalente, está em série, por isso que eu só somei. A gente tem a tensão. A corrente dentro da malha é sempre a mesma, correta? Não tem divisor de corrente. O que divide aqui é a tensão. Cada um desses aqui vai sugar, vai consumir, né? Sugar uma tensão dessa fonte. Dentro da malha, a tensão muda, a corrente é a mesma, né? Circuitos em série. Corrente aí, vou chamar de linha, que é o primeiro caso. Eu estou pegando, vou botar aqui, deixa eu escrever aqui. Caso 1. Fonte 1 ligado. O I linha, que é o do caso 1. O caso 2 é esse aí, 2 linha. Então, o I linha é o U
sobre o R, né? Lei de Ohm normal. O R aqui, no caso, é a resistência equivalente, o U é 13. Vai me dar 260 amperes. Bem alto se fosse só o positivão aqui, né? Vai ter agora a parte negativa. A gente vai ver aqui, ó. Contrário aqui, né? Vamos lá. Resistência equivalente vai ser a mesma coisa, porque é uma malha só, e aqui vai ser as mesmas 4 resistências. Vou até tirar ela aqui do caso 1, deixar ela aqui em cima. Ela vale para os dois. Caso 2, fonte 2 ligado. O I duas linhas agora. I duas linhas. É o U. O agora é de 10 sobre 50 mili. A 200 amperes. Só que esse aqui é no sentido anti-horário. Anti-horário. Esse aqui no sentido horário. Dá para ver direitinho, né? A fonte aqui, ó. Sentido horário, positivo para cá, sai energia, né? E esse aqui, sentido anti-horário. A energia sai nesse sentido contrário aqui. Agora a gente vai fazer o método de superposição. A gente resolveu um caso, resolveu o segundo. Método. Vou botar princípio para seguir o slide. Tanto faz. Princípio. Superposição. I é igual. Soma as correntes dos vários casos, né? Se fossem várias fontes, aí no caso são duas fontes. I é igual a I linha mais I duas linhas. I linha 260 e duas linhas, vamos dizer que é menos 200, né? Se a gente for pegar o mesmo sentido horário, é menos 200. 60 amperes. Não sei se vocês lembram que a gente fez esse exercício, deu muito mais conta, né? Chegou no mesmo resultado, desses 60 amperes. Para esse circuito para esse circuito completo aqui. A gente aqui fez bem rapidinho, bem tranquilo. Então, para isso que serve o método, é para simplificar, né? São ferramentas. Eles não vêm para... Mas qual é o nome desse método? Se chama princípio da superposição. Beleza? Tem um videozinho lá também no Moodle, com outros exemplos e tal, para vocês. Tem muita coisa, né? Material que vocês conseguem buscar também. Não precisa pegar só o que eu passo, né? Vocês podem ir sempre além. Tem no livro também. Um método bem legal. Vamos fazer um mais difícil agora, que esse aí foi só para a gente aprender. Esse aqui. Então, tenho aqui uma fontezinha de 3, uma fontezinha aqui de 4,5, né? Vamos descobrir a corrente que passa nesse resistor aqui. Então, qual o esquema? Tampa uma fonte, faz o cálculo, tampa, vai com a outra agora, tampa a outra, né? Faz o cálculo e depois soma. Então, vamos fazer. Fazer o primeiro caso. Esse aqui é exercício 1. Só entrego os exercícios. Eu falo toda a aula porque presença tem um pessoal que vai até perder bolsa aí. Da turma de vocês tem também. Tem que ter presença. É o mínimo que o IFB pede. Façam as listas para ganhar as presenças. Então vamos lá. Com de 3, vamos fazer o REC primeiro, né? Vou até copiar aqui, formulinha. Só que o REC agora aqui é diferente um pouco. Ele é o de 1 com mais o paralelo de 1 com 1. Então ele é 1 mais o paralelo
O link aqui, ele... Tá vendo? Vou conseguir um jeito aqui. Consegui um jeito aqui. Calma aí. Não vai de jeito nenhum. Deixa eu escrever normal. Na forma. É que é 1 mais 1 paralelo com 1. Aí, esse paralelo com 1 é meio, né? Vai ficar 1 mais meio. Mais meio, 1 e meio, né? Mais meio, 1 e meio. Então, a resistência equivalente desse circuitinho aqui, 1 e meio. Tem 1 com série, 1 paralelo de 1 com 1. Agora vamos copiar aqui, caso 1, fonte 1 ligada. Qual que é a corrente nesse caso aqui? Alguém vivo aí? Sobre R, né? 0,6 miliampere, ampere, professor? Ah, não, é que você mudou agora, né? Não, aquela fórmula era da anterior. Perguntei para vocês. É tensão sobre resistência equivalente, né? 2 amperes. Caso 2. É porque eu somei errado, professor. Somei não, no caso, eu subtraí aí, no caso. Dividi, desculpa. O caso 2 aqui é 4,5, 1 com 1 também, mesmo esqueminha, né? Repetiu aqui. Então, 4,5, 1,5, 3. 3 amperes. Agora vamos fazer o princípio da superposição. Princípio da superposição. Ah, mas eu quero a corrente que passa nesse resistor do meio aqui, né? Então vamos lá. Eu descobri aqui a corrente dessa fonte. Corrente dessa fonte aqui, ela sai 2, caso 1. Ela vem 2 aqui, quando ela vai passar para cá e para cá, né? Então vamos ver quanto que ela passa ali. Tá? Ela vem aqui, então, 2. Dessa tensão de 3 aqui sai 2. Aí vem um para cá e um para cá, né? A corrente ela se divide. Como os dois resistores têm o mesmo valor, ela se divide no meio. Aí ficaria um para baixo aqui. E o outro vem 3, vem 1,5 para baixo, 1,5 para cá. Logo vai ficar 2,5, né? Mas vamos fazer isso aqui por conta. Podia ter feito pelo lei dos NOx, só olhando deu para ver, né? Pode fazer assim também, ó. Essa aqui é a corrente que sai da fonte 1 aqui. Qual que é a corrente que passa nesse resistor aqui do meio? Corrente, no caso 1 ali.
corrente que passa no resistor do meio. Divisor de corrente, né? Dá para aplicar ali. Então, eu tenho... Tá, no caso 1 em cima do resistor, que a gente quer ver. E linha R. Ficou muito estranho? Dá para entender, né? Corrente que passa no resistor do meio. E linha R. Aí, essa aqui vai ser 1 sobre 1 mais 1. A formulinha lá do divisor de corrente. Vocês vão lembrar da aula passada lá, se vocês forem pegar a resistência do que não passa corrente, que eu estou querendo olhar, sobre a resistência equivalente entre eles. Mas se vocês olham direitinho lá, seria, por exemplo, R2 sobre REC, vezes a corrente total. Aqui no caso é o I'. Posso botar aqui, ó, R2 sobre R1. Vocês conferem lá. Sobre R', aí vai ficar 1 sobre 1 mais 1 vezes 2. Caramba, pessoal, a galera entrando nesse horário. Tô bem atrasado. Não sei se são os mesmos que estão entrando e saindo. Ou mesmo. Igual a 1 ampere, né? Então, vem 2 amperes daqui da fonte, vai bater no nó, vai vir os dois resistores do mesmo valor, vai dividir essa corrente de 2 no meio, vai ficar um para cá e um para lá. Então, 1 ampere. Professor, dá para responder isso aí também com a lei dos nós, né? Tá. Dá para responder, mas no caso eu fiz divisor de corrente, né? É simples também. Porque no caso da lei dos nós, você não sabe a corrente que sai aqui. Você só sabe a que entra, né? Aí ficaria mais difícil de fazer. Daria mais conta. Agora, o divisor de corrente dá para fazer. Porque você tem o valor dos resistores e você tem o valor da corrente que entra no nó. Corrente total, que é 2. Por isso eu fiz divisor de corrente. Entendeu? Diferença? Entendi sim, professor. Obrigado. Professor, outra dúvida que eu queria ver com o senhor, daquela última lista que o senhor passou de exercício, o exercício número 4, eu gostaria que o senhor me explicasse ele aí, se possível. Não sei se é o roteiro da aula do senhor hoje. A gente usa no atendimento, porque a aula eu já tenho, né? Todo o roteiro para a gente fazer na aula já. Então não dá tempo. O atendimento é para isso mesmo. Tá? Pode entrar lá no horário que eu vou estar sempre online, nos horários corretos lá. Porque esse aí que o senhor está mostrando aí, ele é mais simplesinho para fazer, né? Eu queria que o senhor fizesse um mais complexo, que nesse aqui do exercício que o senhor deu aqui do número 4. A gente está indo ainda, a aula não terminou, não. A gente está fazendo mais fáceis. A gente vai chegar lá. Calma lá também. Beleza, então, professor. Vou aguardar. Obrigado. Tá. Ao final aí a gente vai tirando dúvida. Então, beleza. Deu 1 ampere aqui, né? Só copiei aqui para baixo, né? Vai escrever aqui é o caso do 2 linha. R2, 2 linha. Então, esse aqui, a resistência dele, só com ele, vai ser o mesmo esquema, vai entrar aqui, só que vai entrar aqui agora é 3, né? A gente calculou aqui, ó. Essa fonte aqui vai fornecer 3 amperes, que vai bater nesse 9 e vai dividir em 2. Pelo cálculo aqui também daria para ver isso. Então tá lá.
1,5. Então, passa um num sentido aqui horário, então ele vai passar para baixo aqui. Esse aqui no sentido anti-horário vai passar para baixo aqui também. Eles vão somar aqui na superposição. Ó. Então, vamos lá. Vou copiar a formulinha aqui. Só vou somar os casos agora. Caso 1 com caso 2. Então, no primeiro caso ali a gente tem que nesse resistor vai passar 1 ampere. No segundo caso a gente tem que vai passar 1,5 ampere. 2,5 ampere. Vai passar aqui para baixo aqui nesse resistor. Beleza? Então esse é o princípio da superposição mais uma vez. Então tem um roteirinho, né, mais simples de fazer, mas é basicamente aquilo que eu falei, para analisar, primeiro faz com uma, depois faz com a outra, depois soma os resultados. Certo? Então, como é que funciona isso na teoria aí? Aqui, por exemplo, eu desliguei essa fonte, ó. Tá só funcionando a de cima. Então, tá vindo ela com a força total aqui, tá batendo nesse nó, tá vindo mais um pouco de corrente para cá e um pouco de corrente tá vindo para essa malha aqui. Aí a outra tá também fornecendo, também tá fazendo o mesmo esquema, tá batendo no nó, tá dividindo e tal. O que que acontece? Uma sempre vai somar com a outra, depende dos pontos. Por isso que a gente consegue fazer isso, de fazer uma, fazer a outra e somar os resultados. Por isso que ela funciona. Só relembrando aí, né, da aula passada, divisor de tensão, tá aqui a formulinha. A tensão 2 é em cima do resistor 2, dividido pela resistência equivalente, aqui no caso eles estão em série, basta somar. Tensão no 1 é a resistência 1 sobre a equivalência, no caso série, só somar, vezes o total de tensão, né, da fonte fornece. A gente vai saber a proporção que cada resistor vai consumir ali, o resistor sempre consome, né? Para N resistores de valores iguais, basta dividir a tensão total pelo número de resistores. Né? Aqui um casozinho para a gente calcular a queda de tensão em cada um dos resistores aí mais tranquilo, só revisando mesmo a aula passada. Vamos lá, 3. Primeira coisa aqui, a gente vai fazer, né? Caso 1, caso 2, caso 3, vai ver o V1, V2, V3, né? Bem tranquilo esse aqui. Então, de acordo lá com a formulinha, é só aplicar a formulinha. Né? Vou pegar um aqui, esse aqui. V1. De acordo com a fórmula lá, basta fazer R em cima do resistor 1 dividido R1 mais R2 mais REC, né? REC. Fazer direto ali porque os valores também estão tranquilos. Pode fazer o REC aqui em cima. REC vai valer para todos. Você está na malha, somando. REC igual a 9K mais 18K mais 3K igual 18. Com 9 com 3, né? Vai dar 30. Certo? Isso. 30K. E vezes a tensão total fornecida, para ver quanto está indo para cada resistor. O 1
Então, 9K ali. Total é 30K. Tensão total é 20. Então, alguma parte, uma fração dos 20 totais de tensão. Dá 6 volts aqui. Puder jogar a lista de chamada aí de novo embaixo aí, o pessoal que tá entrando atrasado. Caso 2 e o caso 3. Só muda mesmo aquela tensão em 1, em 2 e em 3, né? Qual fração que cada um tá puxando. Vai dar 12. E aqui vai dar 10%. 10% de 20. 2. 3 sobre 10. 20 sobre 10. Então acabou o exercício, né? Bem tranquilo. Próximo. O próximo, aí ele tá lembrando a gente, divisor de corrente, que a gente usou até no exercício anterior ali na superposição. Então tá vindo uma corrente, ela vai dividir aqui proporcionalmente de acordo com o valor do resistor. Só que inversamente proporcional, né? Ou seja, quanto maior o resistor, menor a corrente vai passar ali. Então, por exemplo, no caso da I1, a resistência em cima do resistor contrário sobre a equivalente. Sobre a soma ali. Então, bem tranquilo também. Só que muda esse detalhe aqui aqui na tensão seria R1, né? E aqui seria R2 na tensão. Porque ele é inversamente proporcional. E na tensão ele é diretamente proporcional. Então, lembrando a formulinha, mas seguindo a lógica também dá para fazer. É bem tranquila de provar ela aí. Basta fazer aqui, ó, resistência equivalente, né? Entre dois resistores é multiplicação sobre a soma. A resistência, então, do circuito é essa, corrente total, tensão total. A gente sabe que a tensão 1 que a corrente 1 é a tensão total sobre o resistor 1, né? Só que a gente não tem, às vezes, essa tensão aqui, então a gente substitui na fórmula, isola, né, o V aqui, vai passar esse R multiplicando, vai ficar I1, R1, aí consegue chegar na final aqui, então bem tranquilo também. Se não lembrar, ou seja, só faz a lei de Ohm normal e vai sair também. Só que vai dar muito mais conta. Pode ir para cá direto, se você lembrar. Aquele mesmo esquema, se os resistores forem iguais, basta dividir essa corrente pelo número de resistores. E aí um exemplozinho aí para a gente fazer. Aí presta atenção nesse aqui que é um pouquinho diferente por causa da fórmula, né? Então vamos lá. Em paralelo, as resistências em paralelo aí é diferente. Esse aqui nem precisa fazer resistência equivalente, né? Porque não vai usar. Vai usar de acordo com a fórmula aqui, né? É o R1, R2. O R2 vai ser equivalente, no caso agora. Por exemplo, qual a corrente que passa desse aqui de 60? Então, eu vou chamar de I1. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vou chamar de I1. Ele vai passar nesse de 60. Então, ele é o maior, já dá para ver que vai ser a menor corrente, né? Vamos calcular. Aqui em cima seria o paralelo de 20 com 30, que seria onde a corrente, onde eu não estou olhando, onde a corrente não está passando. Seria o equivalente de 20 com 30. Embaixo seria esse equivalente. Seria esse equivalente, mais o próprio R1, né?
a corrente total. A corrente total já está me falando aqui que é 3 mA. Então tem essa diferençazinha aí, ó. Eu estou pegando os dois resistores que não estão participando aqui, eu vou juntar o REC 1 aqui, ó. Eu vou calcular esse REC 1 aqui em cima. REC 1 é o paralelo de 20 com 30. 20K vezes 30K sobre 20K mais 30K. Multiplicação sobre a soma. Dois resistores em paralelo. O de 20 com o de 30 vai dar 12K. 12K1. Aí eu vou colocar aqui na fórmula agora, tem um REC 1, que seria a junção desses dois resistores, para a gente fazer divisor de tensão aqui, com esse de 60. Então vai ser como se esse circuito fosse o de 60, que eu estou olhando para ele, mais um de 12 aqui, ó. Em vez desses dois, um só de 12 aqui, ó. E aí a corrente vai dividir entre o de 12 e o de 60. Vai ficar 10, né, professor? Oi? 10? 10 aonde? É, o resto desses 10K aí, né? 10K11. Não, mas eu estou olhando quanto de corrente está passando no de 60. Eu não posso destruir ele, não, senão eu não consigo ver. Então vai ser a corrente que passa no de 60 com aqui um de 12. Eu juntei só esses dois. Juntei só esses dois aqui. Para eu ver qual a contribuição de 60 e do resto. Estou chamando o resto aqui de REC 1. Entendeu? Porque a fórmula do divisor de corrente aqui é sempre entre dois resistores, né? A fórmula é pronta. Então eu joguei esses dois resistores no REC 1 aqui, ó. E aí o segundo seria o próprio que a gente está enxergando, que a gente está tentando calcular em cima dele. Então vai ficar assim, ó. Vocês vão entender melhor. Quando a gente for fazer com os outros também. O REC 1, 12K. REC 1, 12K. O REC 1, 12K. Mesmo, né? E aqui o 60K. E aqui a corrente total é 3 mil. Isso aqui vai dar... meio milho. Aí é só conta mesmo. Meio miliampere. Vocês façam aí. Tá. K12 sobre 72K. Vai cortar K com K. Vai ficar 12 sobre 72 vezes 3 aí. Depois façam aí. A voltagem aí vai ficar 30 volts, né, professor? A tensão entre os três é a mesma, porque está em paralelo. Se a corrente é meio, a resistência é 60, basta fazer, né? Meio, ele não está pedindo, mas basta fazer meio vezes 60, né? 60K e meio milho, então já cortou M com K, né? 30 volts. Se for fazer, a gente vai descobrir a corrente aqui também nos outros, já vai ver que vai dar certo os 30 volts também, porque vai ficar, por exemplo, 20K vezes uma corrente maior, né? 20K vezes 1,5, aqui vai ter 1,5, a gente vai calcular, né? E aqui vai ser 1 miliampere, vai ficar 30K vezes 1 miliampere, vai dar os mesmos 30, por quê? Porque que o ponto aqui e aqui é o mesmo para todos os três, né? No circuito paralelo, a tensão não se divide. Divide a corrente. Mas ele está pedindo ali é a corrente que passa em cada resistor. Vamos lá. REC 2 aqui que eu vou chamar. Agora eu estou olhando para o de 20. Então eu vou juntar o de 30 com o de 60. Para eu ficar com a resultante e fazer o divisor de corrente com o de 20. Então, eu vou fazer o de 60
com o de 30. Eu estou olhando agora para o de 20. Eu posso chamar de REC 20, para vocês entenderem melhor. Posso chamar de I de 60, REC de 60, que eu estou olhando para o de 60, o resistor de 60, que eu estou olhando para o resistor de 20. Não sei se ajuda ou atrapalha esse 20 aqui, ou chamar de 1 e 2 e 3 também, não sei, tanto faz. O de 20 ali vai ser o de 60 com o de 30, que vai dar 20K. Então vai ter um de 20 com outro de 20. Vai vir uma corrente total ali de 3 e vai dividir por igual, em 2 de 20, né? Mas na conta aqui também dá certo, ó. No divisor de corrente, ou então você ia fazer por essa lógica. Você ia ver que ele ia dividir igual, porque os resistores iam ficar de valores iguais, né? Então seria 20K sobre 20 mais 20. Ia ficar 20K sobre 40K, ia dar meio, vezes 3, né, dá 3 sobre 2. 1,5 mili. Isso aí no resistor de 20. Agora no resistor de 30, o último, eu quero juntar esses dois aqui para fazer o divisor de corrente. Então, 60 com de 20. 60 com de 20 vai dar 15. A resistência paralela, lembrando que quando a gente faz, por exemplo, 60 com de 20, tem que dar menor, sempre vai dar menor do que o menor dos resistores, então vai dar menos que 20. 20 com de 30, tem que dar menor que 20. 30 com de 60, tem que dar menor que 30. Porque sempre em paralelo vai ser algo menor do que o menor resistor. Guia a gente para ver se a gente fez o cálculo correto ou não, né? Já ajuda um pouco também. Aí o REC 30 aqui é 15. O REC 30 é 15. E o 3 ali, o 3 que a gente está olhando é o de 30 aqui. Ó. Vezes o total, que é os 3, né? Quanto que vai passar no de 30 ali? 1 mili. Vai ficar 15 sobre 45, né? 3 sobre 3. Aí esse exercício. Um pouquinho mais complicado que o de tensão, mas também não é nada de outro mundo. Só juntou as resistências que a gente não estava olhando e fez o divisor de corrente com a que a gente estava olhando. Então, nada de outro mundo também, né? Bem tranquilo. É uma técnica interessante, saber essa fórmula, porque tem muitos casos que, como esse aqui mesmo, você tem que fazer várias contas para chegar no mesmo resultado, né? A gente só usou a fórmula do divisor de corrente e já conseguiu rapidinho. Aí, nesse caso aqui, o nosso R2 lá, que a gente fez o REC, porque tinham 3 aqui, né? Tinham 3, aí eu juntei no R2, e aí fiz 1 com 2. Por isso que eu juntei lá. Então, foi uma técnica em cima de uma técnica, né? Sempre a gente usando as ferramentas. Eram 3, a fórmula são 2, então eu vou juntar e depois vou fazer. Aí joga na fórmula. Aí tem esse superposição aí mais complicadinho. Vamos fazer, esse aí dá bastante. Então, essa aí vai falar mesmo se vocês entenderam o método ou não. Vamos lá. Só você tem que fazer a mesma coisa, né? Eliminar essa fonte aqui primeiro, resolver uma, e depois eliminar a outra, resolver a outra, depois somar as duas, né? Isso. Exatamente. Só que a gente vai fazer no modo imaginação aqui. Eu não vou ficar redesenhando, não. É só vocês entenderem que eu vou fazer primeiro o caso 1, só para de 72 ligado. Depois o caso 2, só para de 90 ligado.
E aí depois soma. Aí soma tanto corrente quanto tensão. A gente consegue os dois. Então ele quer todas as correntes, todas as tensões em cima dos resistores aí. Vamos fazer. Isso aqui dá um pouquinho de conta. Cria um complexo, vamos lá. Mas o princípio é o mesmo, galera. O princípio vai ser exatamente o mesmo. Não vai mudar nada, não. Fazer um caso, vai fazer o outro, vai somar tudo. Alguém ia falar aí, desculpa. Pode falar. O Ítalo tá respondendo as questões aí no chat. Eu não vejo. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou tomar água primeiro. Mas essa aula, que não chegou um pouco atrasada aí, eu falei, vai ser mais tranquilo, né? Nós vamos ver 2 aulas. Vão ter 2 slides aí pra gente ver. E na aula que vem também são mais 2. São de técnicas também. É mais para a gente ter essas ferramentas, né? A base já foi dada da matéria, né? Já deu. Então veja os vídeos, treine as listas, venham no atendimento, eu estou disponível, ajudo, uma boa. Interessante que vocês vejam as aulas e façam sozinhos, sem só copiar. Só copiar não aprende, não. Tá? Então, vejam como é que é e tal, tenta fazer sozinho, ver se bate o resultado. Inclusive esses aqui das aulas, dá para fazer em casa. Tá com as respostas aqui, então você faz, vê se bate. Não fica copiando também não, que não aprende. Esse trabalho eu já estou fazendo para vocês aqui, no arquivo. Copiar. Então, a aula que foca, presta atenção, tenta entender. Em casa, depois faz sozinho de novo. Vai lá. Então, vou desligar de 90. Gente que não tem. Vamos trabalhar com o circuito aqui, com essa de 72. Esse resistor está aqui deslocado, né? Parece só para dificultar. Então, é como se ele estivesse aqui e a fonte estivesse aqui, ó. Você só puxa a cordinha aqui, ó. Só puxar a cordinha mais aqui, ó. Como se o de 60 estivesse aqui e a fonte estivesse aqui, ó, do mesmo jeito. Só que ela com mais para baixo. Mais para baixo, menos para cima. Só esse detalhezinho. Talvez fique mais fácil você visualizar, porque a gente fez até mais exercício assim, né? O mais convencional de se ver. Aí, tirando esse detalhezinho aí, vamos fazer a resistência equivalente. O que seria a resistência equivalente aqui? Seria o de 60 mais o paralelo desse de 30 com esse de 20. Certo? Vai ter o de 60 aqui, essa fonte. Vai ter o de 60, e depois um paralelo do de 30 com o de 20. Parecido com aquele exercício que tinha tudo 1, né? Só que agora tem valores diferentes, vai ser até mais fácil de vocês visualizarem agora onde vai cada coisa aí. Então, vou fazer o REC aqui. O REC do circuito 1, vou botar caso 1, fazer aquele esqueminha organizado. Caso 1, fonte, vou botar fonte de 72 ligada. Vou começar pela do lado lá de cá. Caso 1, fonte de 72 volts ligado. O REC dele vai ser o de 60. K mais produto sobre a soma de 30 com de 20. Esse é o REC dele total lá já. 60. 30 com de 20. Isso aí vai dar 72K. 72K. Facilitou nessas contas. Porque agora a gente consegue descobrir corrente. Certo? Corrente como que seria? U sobre R, né?
I 1. Até que ele dá o seu I linha lá, mas deixa I1 mesmo. Da malha da direita aqui, ó. Corrente dessa malha aqui, dessa fonte, né? I1 é tensão de 72 sobre 72K. Vai dar exatamente 1 miliampere. Professor, se eu quiser, eu posso usar a lei das malhas também para resolver essas duas malhas, não posso? Pode. Isso aqui é ferramenta, não é obrigação. Isso aqui, que dependendo do caso, vai estar grandão o circuito. Se eu for fazer malha, pode. Você pode fazer tudo. Você tem que dar a resposta. Então, o que está acontecendo aqui? Tá com 1 miliampere, só que nesse sentido aqui, ó. Sentido horário. Sentido horário. Para cima aqui seria menos 1 miliampere. Beleza? 1 miliampere, botar aqui, ó. Horário. Embaixo. Eu ensino as técnicas, aí você vai usar o que você achar conveniente, que você tem mais segurança. Sentido horário. 1 miliampere. Que é também a corrente que passa no nosso resistor de 60, né? Ó. É a corrente que passa no nosso resistor de 60. 1 miliampere também. Então, e do de 60, a gente já descobriu. E do de 60 é 1 miliampere. E o... Agora vamos olhar para o de 20. Eu tenho 1 miliampere entrando aqui, né? 1 miliampere negativo, né? Mas tem 1 miliampere entrando aqui. E ele vai dividir um pedaço no de 30 e um pedaço no de 20. Vamos fazer esse divisor de corrente aqui. Formulinha. E no de 20 vai ser 30K, 30K, 20K. E o total é 1. Horário esse aí. E a conta vai dar... Então, dividiu a corrente entre o de 30 e o de 20. E aí deu 0,6 miliamperes. Então, desse 1 que veio, bateu aqui, 0,6 para cá e sobra 0,4 para cá. Né? Então, dá para fazer... Daria certo fazer a formulinha também do divisor de corrente, mas já que a gente sabe o que entra e sabe o que passa aqui no de 20, a gente consegue já fazer nó ali e saber o I30. Não é o carro. É o I no resistor de 30K. É o I do 20, do de 60, menos o I do 20. Vai dar 0,4 miliampere. Então, nós descobrimos aqui do caso 1 já todas as correntes. Agora falta a tensão em cima deles também. Vamos descobrir as 3 tensões. V1. Poderia chamar, né, de V1. Um V de 60, vou seguir a lógica. V de 60. Tensão em cima do de 60. É U sobre I. Opa. É R vezes I. Agora tensão.
botar padronizado aqui, via pequenininho. Aí. V, R1 e 60. A corrente que passa nele a gente descobriu que é 1 milli e a resistência dele é 60K. 60K vezes 1 milli, igual a 60 volts. Então, do 72, já 60 volts já gasta aqui. Então, a tensão do nó aqui é o 72 menos o 60. Que já vai ser a tensão em cima desses resistores aqui também, né? Você imaginando que não tem nada dessa fonte aqui. Então, essa V aqui é terra. Esse V aqui é terra. Então, a tensão em cima dos resistores no nó é a mesma, né? Basta a gente fazer aqui o V. Tudo aplicando os princípios que a gente aprendeu. Então, os princípios eles vão sendo aplicados para facilitar os exercícios. Então, seria os 70 volts ali que a fonte está dando, 60 já está gastando no primeiro resistor. Logo, sobra 12 volts em cima do de 20 e do de 30. A tensão em resistores paralelos é igual. Então, descobrimos todos os valores do caso 1. Caso 1 aqui. Deixa eu botar o exercício aqui embaixo. Mais de boa. Agora o caso 2. Descobrimos todos os valores do caso 1. Todas as três correntes, todas as três tensões. Fonte de 90 ligada. Depois a gente junta tudo. Aí, mesmo esquema, vamos fazer o REC. O REC agora é o de 30, mais o paralelo do de 20 com o de 60. Vou chamar de REC 2 aqui. Agora o de 30, mais o paralelo de 60 com o de 20. Esse REC aqui vai dar 45. Ah, bom. O próximo passo é saber ali a corrente que a fonte fornece no sentido horário aqui, né? Então vai ser inclusive a mesma corrente que vai passar aqui sozinha nesse resistor de 30K. Depois ela vai dividir entre o de 20 e o de 60. A maior parte vai para o de 20, a menor parte vai para o de 60. Então o maior valor tem uma maior resistência a essa corrente. Então vamos descobrir a corrente fornecida por essa fonte aqui, que vai ser a corrente que vai passar no I30 ali. Nosso I30, do caso 2. Vou chamar aqui de 60. 2 tá, vai estar. Tá. Aqui vai ser o I30. É o 90 volts. A resistência ali de 30. Ah, resistência de 45, né? Resistência equivalente que a gente calculou. A gente calculou a resistência equivalente do circuito. E aí tem uma tensão em cima dessa resistência equivalente. Essa tensão é 90, resistência equivalente 45. Então, saindo da fonte aqui, nesse circuito, temos 2 mA. Que inclusive é a mesma corrente que passa no resistor de 30 aqui sozinho, nessa malha. Corrente na malha é sempre a mesma. A segunda parte, a gente faz aquele divisor de corrente, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, horário também. Horário. Horário, a fonte está horário.
Agora vamos fazer o nosso divisor de corrente. No de 20, é o de 20 com o de 30. Só que agora a corrente total é o de 20 com o de 60. A corrente vem aqui, 2 mA, divide entre o de 20 e o de 60 agora. Então, 60 com o de 20, e a corrente total agora é 2. Vamos ver quanto é que vai dar. 60 com o de 20 vai dar 1,5. Então, a gente faz aqui o nó aqui, que é mais fácil. A gente já sabe que 1,5 aqui vai para o de 2. E né, dava para saber na lógica, porque esse aqui é 3 vezes menor que esse, né? Vai passar uma corrente 3 vezes maior. E esse aqui é 3 vezes maior que esse, vai passar uma corrente 3 vezes menor. Dava para ter percebido também. Que é a questão da aplicação da fórmula mesmo. Então, a gente sabe que no I60 agora, é a corrente que entra aqui do de 30 aqui, menos a corrente que já foi aqui pro de 20. Vai ficar os dois menos 1,5. A gente sempre fazendo continha com as potências de 10, né? Por isso daquela lista que eu passei, importante. Mesmo que vocês já tenham visto lá na matemática, é bom sempre 1 milho menos 0,6. 0,4. Então, beleza, descobrimos as 3 correntes. Agora a gente vai descobrir as 3 tensões. Vamos descobrir primeiro quanto que consome dessa fonte de tensão aqui nesse primeiro de 30. Então, seguindo a mesma lógica. Aqui são contas rápidas, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo devagar, explicando. Se vocês forem ver, isso aqui são contas bem tranquilas. Onde eu fiz aqui nesse? Aqui. Adaptar aqui. No de 30. Tensão no de 30, com o primeiro resistor ali sozinho. K vezes os 2 mA. A fonte que fornece de corrente. Dá 2 vezes 30, 60 volts. Corta o M com K. 60 volts. Vai aqui no primeiro. Desses 90, 60 já consome aqui nesse primeiro resistor. Vai sobrar quanto aqui? 30, né? 30 nesse ponto. Tensão no ponto aqui, tensão no nó. Que é a tensão em cima do de 20 e do de 60. V20, V de 60. É os 90 ali de tensão. Vou tirar esse V aqui. Não tem necessidade. Menos 60 que já consome. Só no final. Importante ter unidade, claro, mas no meio da conta não tem necessidade de ter unidade de grandeza, de medida, não. Então, temos todas as tensões, todas as correntes. Agora, a gente vai fazer o princípio da superposição. Os 3, caso a caso. Então, vai ter por exemplo, o I de 60, o I de 30, o I de 20, o I de 60. O I de 60... O de 60, o de 30 e o de 20. E os V's também, para todo mundo. O V de 60. O V de 60, o V de 30
e o V de 20. Acabando, pessoal. Todo mundo vivo aqui ainda. Isso, você pode desligar qualquer ordem, né? Basta que você soma ao final, no sentido correto. Mas você pode fazer o primeiro de lá, de cá. No de 60 aqui, a gente calculou no primeiro que ele era 1 miliampere, tá aqui, né? 1 miliampere, nesse sentido horário aqui, tá? Ou seja, vai passar nesse sentido aqui, ó, saindo desse nó aqui, ó. 1 miliampere nesse sentido aqui, ó. Saindo do nó do meio aqui. E calculamos que ele é meio miliampere. Vai rodar aqui, vai bater no nó, logo vai sair aqui também, né? Então, basta somar mesmo. Os dois estão no mesmo sentido. Então, vai ser 1 mili mais 0,5 mili. Vai dar 1,5 miliampere. Estão no mesmo sentido, somei. O de 30. O de 30, a gente tem, no caso 1, 0,4, entrando no nó aqui, dessa fonte. Cadê? Não, dessa aqui, né? 0,4 mais quanto aqui do outro? 2. O de 30. Isso. 2 mili mais 0,4 mili. Vai dar 2,4 miliampere. O de 20, a gente vai ter esse aqui, horário aqui, ó. Esse aqui, horário aqui também, eles vão subtrair, né? Eles têm sentidos opostos. Se eu botar um no sentido, o outro tem que ser no sentido contrário. Para ficar certo. Então, vai ser 1,5, a gente calculou aqui, 1,5 no de 20, menos, quanto que a gente calculou para 20 aqui? 0,6 mili. Então, 1,5 mili menos 0,6 mili. 0,9 miliampere. As tensões agora. As tensões seguem a mesma lógica que a gente acabou de estudar aqui, porque as fontes de tensão, né? Segue essa mesma lógica. No caso de 60 e do de 30, a gente vai poder somar direto. E do de 20, a gente pega os valores, só que estão opostos, né? Estão contribuindo opostamente. Uma com o outro. Então, no primeiro caso lá, os 60, em cima do de 60, a gente tinha uma tensão de 60 volts. 60 volts mais a tensão do segundo caso, que era 30 volts para o de 60K. Então, 90 volts em cima do resistor de 60K. No de 30, no primeiro caso, nós tínhamos 12 em cima do resistor de 30. E no segundo caso, nós temos 60. Então, 12 mais 60. 60 mais 12 igual 72 volts em cima do de 30. E no de 20, a gente tinha 12 e 30. Então, 30 menos 12. É o caso oposto, né? E não está contribuindo. Uma fonte está atrapalhando a outra aqui no sentido, né? Essa corrente aqui está entrando embaixo do resistor e essa corrente aqui está entrando em cima do resistor. Estão opostas. Nós vamos ter aqui 18, né? 30 menos 12. 18 volts. Pronto. Esse aqui é todas as correntes e tensões aí do circuito. Essa aula era isso. Essa aula 15. Tá? Pesadinho, né? Mas acho que deu para entender aí. Tranquilo. Podemos ir para 16 e última por hoje.
16 mais tranquilo, assim, mais um pouquinho mais de teoria, assim, é só, mas não é esse monte de exercício, não. A gente vai ver pilha. Ver pilha. Tudo certo aí, vou seguir.